Pensa rápido, cerveja sem álcool. Qual a primeira coisa que vem na cabeça? Para muita gente, é aquela lembrança de algo meio aguado, sabe? Com gostinho esquisito de mosto, de pão molhado. Por anos essa foi a realidade, né? Mas olha, pode apagar essa imagem da memória porque o jogo virou, e virou bonito. E a grande questão que a gente vai responder aqui é exatamente essa. Será que uma cerveja sem álcool pode ser de verdade gostosa, ter aroma, ter corpo, ser complexa? Bom, já vou dar um spoiler. A resposta é um sonoro sim. E a ciência por trás disso tudo é, sério, sensacional. E se alguém ainda está duvidando, os números falam por si. Dá uma olhada nisso aqui. O mercado de cervejas sem álcool no Brasil simplesmente quintuplicou nos últimos 5 anos. Isso mesmo, cresceu 5 vezes. Isso não acontece do nada, né? Acontece porque o produto finalmente ficou muito, mas muito bom. Então, bora mergulhar de cabeça para entender essa verdadeira revolução que está acontecendo no copo. A gente está falando de uma transformação completa, puxada por um pessoal que busca mais equilíbrio na vida, mas que não quer de jeito nenhum abrir mão do prazer de beber uma boa cerveja. E olha, essa ideia de cerveja zero álcool não é de hoje, não. Ela existe lá desde o século XIX. O problema é que os métodos antigos eram, vamos dizer, bem toscos. O resultado era uma bebida que até tentava parecer cerveja, mas não enganava ninguém. A grande virada de chave, o que mudou tudo, pura tecnologia. E aqui a gente chega naquela pergunta que não quer calar. Se a cerveja é sem álcool, como assim ela pode ter um pouco de álcool? Parece confuso, né? Mas a resposta está numa mistura de lei com a própria biologia do processo de fermentação. Anota aí essa dica para entender o rótulo. No Brasil, a regra do Ministério da Agricultura, o MAPA, diz que uma cerveja sem álcool pode ter até 0,5% de álcool. Só que aí o Superior Tribunal de Justiça entrou na jogada e disse que o ideal para o consumidor era ser praticamente zero mesmo. É por isso que, hoje em dia, muitas marcas preferem estampar o zero álcool, para não deixar nenhuma pulga atrás da orelha. E só para deixar todo mundo na mesma página, quando a gente fala dessa porcentagem, o nome técnico é ABV. Significa álcool por volume. É a medida padrão para a gente saber o teor alcoólico de qualquer bebida. Simples assim. Certo, agora vamos para a parte mais legal, os bastidores. Vamos entrar na cozinha do mestre cervejeiro para descobrir os segredos da produção. Basicamente, existem 2 grandes jeitos de fazer uma cerveja zero. E a diferença entre eles que separa uma cerveja só ok de uma cerveja espetacular. O segredo desse gole está todo aqui. Pensa assim, um caminho é o da limitação. É como se a gente brecasse o processo para que o álcool nem chegue a ser produzido em grande quantidade. É mais antigo, mais barato. Mas a mágica mesmo, o que mudou o jogo, está no caminho da remoção. Nele, a cervejaria faz uma cerveja completa, com álcool, sabor, aroma, tudo. E só no final, com uma tecnologia incrível, esse álcool é retirado. Custa mais caro? Sim, mas o resultado no sabor, é outro nível. E a grande sacada é exatamente essa. As melhores cervejas zero álcool de hoje são tão boas porque, primeiro, elas são cervejas de verdade. Todos aqueles sabores e aromas complexos que a gente ama são desenvolvidos na fermentação. Só depois, com uma precisão quase cirúrgica, a tecnologia entra em cena e remove só o álcool, deixando todo o resto intacto. Um desses métodos, a osmose reversa, parece até coisa de ficção científica. Imagina uma peneira molecular super fina. A cerveja pronta é empurrada contra ela. As moléculas grandonas, que são as de sabor e aroma, ficam presas. Já as pequenininhas, de água e álcool, passam direto. No fim do processo, é só pegar aquele concentrado de sabor e misturar com a água de novo. É pura genialidade. E tudo isso nos leva finalmente a derrubar de vez aquele fantasma que assombrava a cerveja sem álcool, o mito do sabor aguado. Como é que os cervejeiros de hoje conseguiram mandar esse fantasma embora para sempre? A percepção de sabor mudou da água para o vinho, ou melhor, da cerveja aguada para a cerveja saborosa por um motivo muito claro. A tecnologia de hoje foi desenhada não só para tirar o álcool, mas para proteger o que realmente importa. Aqueles aromas delicados, as notas frutadas do lúpulo, tudo aquilo que antes se perdia no processo, agora fica ali, dentro do copo.
E não para por aí. Os cervejeiros ainda usam os truques de mestre para dar um up no sabor. O mais famoso é o dry hopping. Basicamente, eles adicionam uma carga extra de lúpulo no finalzinho do processo, com a cerveja já fria. O resultado é uma explosão de aromas. Cervejas como a Roleta Russa Easy IPA e a Campinas IPA Zero fazem isso muito bem. E o mais legal é a variedade de estilos que a gente encontra hoje. Tem de tudo, fica até difícil escolher por onde começar. Ok, a gente já entendeu a ciência, a tecnologia, mas e na prática? Por que vale a pena escolher uma cerveja zero e o mais importante, como aproveitar ela da melhor forma? Olha, os benefícios vão muito além do óbvio não ter álcool. Para o corpo, ela pode hidratar, sendo uma ótima pedida depois de um exercício, por exemplo. Geralmente tem menos calorias e ainda mantém vitaminas do processo. E o lado social é incrível. É sobre inclusão, sobre garantir que todo mundo possa participar do brinde, do momento, com segurança e sem preocupação. E na hora de harmonizar com comida? Trate a cerveja zero com o mesmo respeito. Anota aí a dica de ouro. Lagers levinhas pedem pratos leves, como um peixe grelhado ou uma salada. Já as IPAs, mais amargas e aromáticas, são perfeitas para encarar comidas mais pesadas, tipo um hambúrguer ou até pratos apimentados. O amargor do lúpulo ajuda a limpar o paladar. Fica uma delícia. Então, no final das contas, o grande resumo da ópera é este. A cerveja sem álcool deixou de ser um prêmio de consolação. Ela não é mais a opção B. Graças à ciência e à criatividade dos cervejeiros, ela se tornou uma categoria de respeito, uma bebida artesanal cheia de sabor, variedade e personalidade própria. Essa revolução toda já está servida, geladinha dentro do copo. O convite está feito. O universo das cervejas zero nunca esteve tão interessante e saboroso. A única pergunta que fica agora é qual estilo vai ser o primeiro gole dessa nova descoberta. Um brinde a essa nova era de possibilidades. Saúde!